Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, um espaço que nos liga a TI e a diversas áreas. E hoje não será diferente, iremos abordar sobre o estado da restauração em Angola. Já sabe que eu sou Ariete Matomona, então a minha missão é de conduzir este programa até o final. Mas já sabe também que nós não fizemos o podcast Afronautas no planeta Terra. Vamos agora fazer uma viagem até o espaço. Muito bem, o nosso convidado de hoje que vai aqui nos abordar sobre esta temática é Fofana Sumbo, é um profissional de hotelaria, não é? Tem muita experiência na área, vai falar-nos como realmente esta área ou este setor funciona aqui em Angola, sobretudo também em outras partes onde também ele já frequentou. Fofana Sumbo, seja muito bem-vindo ao podcast Boa Afronautas. noite e muito obrigado. Muito bem, vai contar um bocadinho sobre a sua experiência, mas antes fale para nós como realmente acabaste entrando nesta área. Bem, a princípio eu não gostava muito de hotelaria, a minha vida foi sempre futebol. Certo? Depois de futebol, fui também na área de comunicação, mas na verdade eu queria ser mesmo jogador profissional de futebol. Depois de um tempo, as coisas não saíram conforme eu queria. Ah, o meu irmão mais velho, quando chegou cá em Angola, começou a dar-me experiência com relação ao serviço de restauração. Eu comecei a dar os pequenos passos no próprio restaurante que nós criamos, que é o restaurante família, que é a PVS. Lá foram os primeiros passos. Eu fazia o serviço de comis, ou seja, recolhas de pratos, organização de mesa, depois ia para a copa, que ia lavar os pratos, Certo. coordenar os materiais todos para a reposição da mise en place, que é a organização da mesa. Depois dali, fui empregado de mesa terceira, segunda, primeira. Fui crescendo. Depois de um tempo, comecei a ter paixão Pela área. pela área da hotelaria e fui estudando mais sobre hotelaria. Fiz algumas viagens, não é? Que é para ter mais experiência. E hoje em dia eu sou gestor hoteleiro, serviço de restauração. Muito bem. Então, antes disso, não tinha nenhum sonho, nem nada, nenhuma coisa a ver com esta área. Não tinha, não tinha. Tinha a dizer mais a paixão pelo Pelo futebol. futebol, exatamente. Depois passos para a comunicação, Comunicação, que também não deu certo. também não deu certo. Depois vou para a hotelaria, que deu certo. E na academia, qual foi o curso que fez? Hotelaria mesa bar. Muito bem. Portanto, agora que sabemos um bocadinho sobre o Sumbo, não é? Antes de avançarmos para o nosso tema, quero aqui fazer um pedido, assim que nos acompanha neste exato momento, de dar um clique, se subscreva no nosso canal, comenta, partilha também, que é importante. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e o nosso site é www.afronautas.com. Muito bem, Sumbo, diga lá para nós como vê, não é? Como analisa o setor de restauração aqui no nosso país. Atualmente, estamos muito avançados. Uh, já não é como antes. Uh, vou dar um exemplo, 10 anos atrás, o alvará comercial na área de restauração, uh, a renovação era em 3 anos. Dia 22 de março de 2023, não é? O Certo. Estado passou de 2, ou seja, de 3, para 10 anos. Significa que há muita mudança e há muito crescimento nessa área de restauração. Muito bem. Então, como é que tem sido a sua dinâmica quanto ao trabalho? Epá, a dinâmica é sempre a mesma, sempre muita correria, cada dia que passa é mais um desafio. Ah, abriu-se vários restaurantes cá em Angola. A ideia é, a cada dia que passa, nós passarmos a inovar mais o serviço de restauração, porque o mercado, nesta mesma área de restauração, está muito competitivo. Tem muitos restaurantes, contando com o tempo que dava-se de duração de alvará, não é? As pessoas agora ganham mais visão e também mais oportunidade de poder crescer com o negócio. Será que essa questão do alvará impedia com que as pessoas evoluíssem mais? Não, mas a Ou ideia que é o as quê? empresas de restauração crescessem?
é que, ah, como atualmente há um ligeiro crescimento, não é, significativo nesta mesma área de restauração, acredito eu que o Estado optou em dar 10 anos, não é isso? Porque é um setor no qual o Estado agora está mesmo a apostar e esta foi a melhor opção em darem mais tempo do Alvará, porque há muita competitividade em várias áreas, muita competitividade. Muito bem. E como é que acha que a restauração pode contribuir para o desenvolvimento do país? Vai atrair vários turistas, não é isso? Por exemplo, nós atualmente estamos a receber vários estrangeiros de outros setores que vêm para cá provar a experiência dos nossos pratos típicos, não é isso? Por exemplo, eu tive há tempos fora, né? Fui para a África do Sul, provei algumas comidas lá que eu até achei, uau, aqui é um espetáculo, os restaurantes organizados, e eu mesmo que eu for cá em Angola, quando tem alguns estrangeiros Certo. que vêm para cá e vão para alguns restaurantes, principalmente no nosso, né, onde eu trabalho, Ok. e aí eles chegam lá, provam os nossos pratos, dizem assim, olha, Refere-se vocês são mesmo os já à melhores, PVS, não é? são os melhores, exatamente. Ok. Vocês são os melhores e continuam assim. Tem uma mais-valia para o país. Quando alguém diz, olha, eu fui para Angola, fui para um restaurante, olha, aí a comida é excelente. É uma mais-vantagem para nós. Então, a comida acaba atraindo as pessoas. Exatamente. Comida, serviço e a bebida também. Muito bem, é um ponto de turismo. E já agora, quanto à questão dos desafios, não é? Que são enfrentados para quem quer empreender para este setor de restauração ou hotelaria, não é? Quais são esses desafios que acabam impedindo as pessoas de poderem colocar as mãos para este setor? Eh, Há vários desafios. Foi aquilo que eu disse. Cada casa é uma casa, cada restaurante é um restaurante e cada um tem o seu método de trabalho. Alguns preferem ter um tipo de restaurante com um serviço de primeira classe, não é isso? Com uma ficha técnica mais alta do que a outra e vão. A ideia é sempre trazer algo inovador para que possa atrair as pessoas. Se tu tiveres tudo isso com todas as fichas técnicas afinadas, tu consegues ter um restaurante top de gama. E quando fala de ficha técnica, refere-se mais ou menos a que tipos de informações que devem constar? Estamos a nos referir de custos. Custos. Eu, se tiver um restaurante, digamos assim, na cidade, não é isso? Se eu tiver a fazer uma ficha técnica de custo, aquilo automaticamente vai triplicar, não é? Certo, Mais do que um restaurante que está, digamos assim, no bairro. A ficha técnica do bairro é muito mais baixa, não é isso? Em termos de preço e lucro. certo. Da cidade é muito mais diferente. Tu tens mais margem tendo um restaurante na cidade do que teres um restaurante no gueto. Exceto se tu criares um bar com um espaço grande, né? Que também é restaurante, que é servido comida, ah, pode gerar mais margem do que tu teres um restaurante na cidade que também tem um preço baixo. Então é mais ou menos isso. Ok, então a ficha técnica tem mais a ver com os preços, Exatamente. não é? Ficha técnica de custo e de lucro. Pois, muito bem. Já quanto fora essa questão da ficha técnica com os preços, a localidade também, não é? Mas agora, os pratos que são feitos dentro do restaurante ou dentro desta mesma empresa, também acaba influenciando como um ponto de desafios? Também, também. Há alguns restaurantes que servem picanha, não é isso? Com uma carne dura. E há outros restaurantes que servem picanha com a carne mais terrinha. Então isso dá uma diferença enorme. Se tu criares um prato, digamos que há alguns restaurantes que não têm tibone, não é isso? Eu vou a um restaurante que tem tibone, vou a um restaurante que não tem tibone. E eu sou cliente, quero comer tibone. Eu fui ao restaurante da Ariete Matumona, tem tibone e a carne lá é um espetáculo. Eu vou a um outro restaurante e eu automaticamente quero comer tibone lá no encontro. Então o teu restaurante marcou-me. Não, lá fazem bom prato Certo. e eu vou para lá sempre que eu estiver aqui para almoçar ou jantar. Normalmente quem transmite a imagem do restaurante
são as pessoas que vão para lá e convivem. Porque se tu tiveres um restaurante com prato com qualidade, não é isso? Preços também acessíveis, não é isso? Sobremesa também com grande qualidade, bebida com qualidade. Quando digo bebida, estou a me referir em coquetéis. Coquetéis, sangrias, todas essas bebidas também com qualidade. Aquilo cria uma marca no cliente e automaticamente terás esse cliente de volta no teu espaço. Mas atenção, também tem que ter um bom atendimento, porque também é muito importante. Como é que os clientes devem ser atendidos, então? De que forma é que os clientes devem ser atendidos para ficarem, Não, voltarem? não, existe um procedimento em serviço de restauração que estamos a referir em termos de atendimento. Nós temos o garçom, não é isso? Certo, Se for de terceira, primeira ou de segunda classe, há níveis de restauração, não é isso? Tem depois o chefe de sala. Automaticamente o garçom tem a mobilidade de ir para a mesa e tirar o pedido, não é isso? Tirar o pedido, vender uma entrada, um prato principal, depois do prato principal uma sobremesa. O cliente tem que sentir-se, uau, o empregado de mesa que está a me atender é um profissional de primeira linha. O primeiro contacto que o empregado de mesa vai ter com o cliente é muito importante. Aquilo também marca o cliente. Depois, quando vier o prato principal ou a entrada que ele escolheu, porque normalmente os procedimentos de restauração, atendimento à direita, retirada dos certo. pratos à esquerda, não é isso? A mise en place primeiro tem que estar bem apresentada, porque os olhos também comem. A imagem é muito importante. Ter a mise en place bem organizada, tirar o pedido de uma entrada, de um prato principal, de uma sobremesa, de uma bebida digestiva, não é isso? Estamos a falar de conhaque ou café, depende do cliente. Aquilo marca também o cliente. Muito bem. Então, já agora, fala para nós, de que forma é que avalia a qualidade de serviços de restauração, não é? Daqui, do nosso país, como é que funciona? Eh, Algumas casas que ainda merecem mesmo uma formação total, que algumas pessoas Fazem estão por aí, curiosidade? exatamente, exatamente, algumas pessoas estão aí porque, não, estou a trabalhar hoje, é mais um dia, no final do mês vou ter o meu salário. E muitas das vezes não é assim que funciona. Nós temos que ser profissional naquilo que nós estamos a fazer, nós temos que transmitir uma boa imagem aos nossos clientes. Nós, para abrirmos um espaço e termos uma casa com um bom nome, nós temos que ter empregados de mesa profissionais, não é isso? Capacitado que é para poder servir todo tipo de cliente. Muitas das casas aqui não têm isso. Há empregado de mesa que tu vais a um restaurante e encontra ele fazer um serviço que é um serviço distorcido. Chega à mesa, para já é que não tem um bloco de nota, que nós chamamos de comanda. Como é que é? Comanda. Comanda? É um anotamento de pedidos. O Certo. empregado de mesa vai tirar, não é isso, perante o cliente. Imagina, dá um menu, o cliente escolheu, quer um tibone. Ele vai escolher o tibone ou um naco de vitela. Depois, bebida, vou querer uma caipirinha de maracujá ou de lima. Ele vai anotando. Depois vai para lá, para o caixa e faz o registro. Nós chamamos aquilo de comanda. Isto, se o empregado de mesa não tiver a capacidade de Memorizar. memorizar o pedido todo do cliente. Há quem até por acaso não precisa de uma comanda, Mas tem mas é sempre alguma importante. coisa que falha, não? Tem, por isso é que é importante ter sempre a comanda. E há patrões que não querem isso, só querem simplesmente ter dinheiro. Nem sempre o dinheiro é importante. Às vezes nós temos que apresentar um bom serviço para que o cliente possa aparecer novamente. Porque se tu fazes um mau serviço, o cliente vai levar uma má imagem com relação ao serviço que foi feito naquele mesmo restaurante, pelo empregado de mesa, vai passar por outras pessoas. Aquelas outras pessoas que ele foi passando, vai passando também por outro. E automaticamente aí ele vai manchando a tua casa. Por isso é que é Ok. importante termos sempre um serviço de excelência, termos empregado de mesa capacitado, que é para poder servir uma mesa, tirar os pedidos em condições conforme deve ser. Se não for isso, aquele restaurante nunca vai ter um bom nome. Ok, então para começar, não é, a trabalhar no restaurante, para o caso das pessoas que atendem, não é, e também não só para quem é o dono do restaurante, é preciso passar antes por uma formação para não ter que fazer por curiosidade e não chegar a convencer os clientes? Bem, é sempre importante, é importante fazer sempre a formação para ter conhecimento com relação a isso. Imagina, há empregado de mesa que não conhece o que é uma mise en place. Ele tem que conhecer o que é uma mise en place. Nós temos que ter o domínio
As daquilo que expressões nós trabalhamos técnicas, com ele. ok. Então, o que é uma mise en place? O empregado de mesa tem que saber o que é uma mise en place, não é isso? Qual é o serviço que se faz ao pôr o prato? O empregado de mesa tem que saber qual é o serviço que faz ao pôr o prato. Se é pôr o prato à direita, no ato da comida, e ao retirar, que é o lado esquerdo. Há quem não consegue fazer isso. Há quem faz o serviço torcido, põe o prato à esquerda e retira também novamente à esquerda. E isso em restauração é totalmente reprovado. Então, nesse caso, quais são as habilidades necessárias que um profissional de restauração deve ter? As habilidades, Certo, as bem, necessárias, mais importantes, no o caso. mais importante é foco no cliente, ter foco no cliente e conhecer também o próprio cliente, o que é que realmente o cliente quer, seja lá qual for a primeira vez que o cliente vem para o restaurante, nós conseguimos dominar logo se o cliente conhece ou não conhece o serviço de restauração. Conhecendo como nós temos que fazer o nosso serviço conforme deve ser. É o mais importante. E manter sempre a concentração no cliente. Porque muitas das vezes há certos clientes que não precisam levantar a mão. Basta fazer o movimento, o empregado de mesa tem que estar atento e logo intervir a mesa e perguntar ao senhor se vai desejar mais alguma coisa. Ah, ok. Isto aqui já estamos a falar da fase de como é que acontece o atendimento, não é? Para Exatamente. marcarmos o cliente e voltar na casa. Exatamente. Agora, quanto à questão das habilidades que um profissional de restauração deve ter, quais são as habilidades necessárias que deve-se ter? Normalmente, as habilidades necessárias foi aquilo que eu abordei anteriormente. Nós, para fazermos algo, temos que ser habilidoso, não é isso? Nesse caso, eu tenho que ter o Por exemplo, quando o autodomínio. Zoom começou, era com a curiosidade, penso eu, saiu do futebol, passou diretamente para a restauração. Exatamente, exatamente. Então, tem que ter paixão aquilo que ele vai fazendo, não é isso? E o foco é o mais importante. Paixão e o foco. E Exatamente. quanto às áreas, às expressões técnicas? Estando com o cliente. Vai aprendendo já paulatinamente quando estiver aí a exercer a função dentro do setor. Não, mas aquilo, exatamente, aquilo ele vai aprendendo consoante o tempo. Ele vai saindo da escola de formação, quando ir para o campo de batalha, o tempo é quem vai tornar ele o mestre, ou seja, cada tempo com o seu tempo. Não é? Pois é. Então, nesse caso, já estás propriamente há quanto tempo dentro dessa área? Eu até, a área de restauração, perdi a contabilidade, já é um long time. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Então, somos aí um mestre. Mais de 10 anos já, sim. Até porque tem uma escola, digamos que a PVS é um restaurante Certo. e é uma escola de formação de restauração. Porque eu também leciono, dou aula de restauração. Tudo começou na PVS e até hoje aquilo vai crescendo. O que é que se aprende propriamente numa escola de restauração ou na vossa academia? O que é que vocês ensinam? O? O que é que vocês ensinam na vossa Não, academia? ensinamos tudo de restauração, tudo. Atendimento, cocktails, como é que tem que se posicionar perante o cliente. Ensinamos tudo de restauração. Muito bem. Falava, sobre os tipos, não é, de pratos que podem Uhum, ser criados, não é? uhum, Como é que olha para a criação? Tendo que já fizemos uma análise sobre como é que funciona uhum, ou como é que avalia-se os restaurantes aqui no nosso uhum. país, mas quanto aos pratos que são criados, porque eu acredito que para a criação de um prato temos que provar de alguns e depois acabamos tendo uma ideia de que tal se fizéssemos assim, a batata devia ser assada e não frita. Como é Uhum. que olha para a criação dos pratos aqui no nosso país? Bem, na verdade os pratos já são criados. Os cozinheiros fazem só inovar. Imaginemos, nós temos o bacalhau com natas, que é um prato mais popular, não é isso? Que nós já conhecemos. Certo? Chegou também um cozinheiro, inventou, olha, bacalhau a gomes de sá. Então, quer dizer, o bacalhau já existe. A única coisa que ele fez aí é só o quê? É só a cenoura que ele ralou e pôs por cima. Também é bacalhau. A ideia é inovar. Quanto à identidade, a nossa identidade. Porque temos alguns pratos que têm a tendência de não serem simplesmente nossos, não é? E faz-se lá essa mistura, pega-se um prato de lá Uhum. e pega-se, aliás, fora a questão da mistura que vai se fazer, não é? Pega-se um prato lá de fora e usa-se aqui. Como é que olha para essa questão de, em vez de estarmos a usar a comer mais os nossos pratos, temos a tendência de preferir mais os pratos que não são nossos? Nesse caso, os pratos internacionais, não é isso? Certo. Não, mas o que é que acontece? É que
faz esse tipo de situação em restaurantes cá, em Angola, porque há certas pessoas que nunca viajaram. Porque se tu estiveres lá fora, consegues provar. Então a ideia é mostrar às pessoas que os pratos de fora nós também podemos criar aqui. Ou seja, a ficha técnica é mesmo Criar ou fazer? fazer aqui. Certo. Exatamente, obrigado. A ficha técnica é mesma, o que nós vamos fazer é só inovar uma coisa ou outra, senão de resto é a mesma coisa. Imagina, há aqui restaurantes que só servem pratos brasileiros. Há aqui restaurantes que só servem pratos nacionais. Por exemplo, se tu ires à Ilha de Luanda, tem um restaurante que só serve peixe escalado, que é o nosso buffet. É mesmo só a especialidade desse restaurante. E há pessoas que estão fora, quando vêm para aqui, provam o buffet, uau, é excelente. Então a ideia é mais ou menos isso, porque alguns países, por exemplo, eu quando fui para lá, para a África do Sul, há quem não conhece a nossa comida aqui, o nosso. Como é que é? Há um, Como há, se confunde? Como é há que um é? prato que nós fazemos muito aqui, como é que se chama aquele prato? O que é Ah, que tem no prato? Talvez eu possa saber. Calulu? calulu não, calulu não. Temos o sacamadeço também. O tal, o funcho com ovo e chouriço, né? É um prato Ah, ok. que muitas pessoas gostam de cá de comer o nosso buffet. Quando tu automaticamente vais para fora com tosquite, cá quem pede, por exemplo, há países que não têm mandioca. Tu levas para lá mandioca ou milho, whatever, vais para lá e inventas um prato com as nossas matérias-primas daqui. Uau, é excelente. Eles admiram. Porquê? Porque nunca viram. Lá não tem, e nós aqui temos. Então é mais ou menos isso. Ok, então, quanto à valorização da identidade dos nossos pratos, a nossa identidade, acredita que os nossos pratos são mais valorizados ou os internacionais é que são mais? Cá, Certo. atualmente agora, eu digo que nós estamos em vantagem com os nossos pratos. Há mais aceitação, né? Em alguns restaurantes. E alguns pratos internacionais também aqui têm muita. Atualmente, anteriormente era uma disparidade enorme, mas atualmente as pessoas também estão a consumir os nossos produtos de cá, que é isso que o nosso governo está a apostar muito, e não há muita diferença, não é? Porque há alguns restaurantes que só servem pratos nacionais. E já agora, quanto a for essa questão dos pratos nacionais ou internacionais, de que forma é que a tecnologia pode ajudar, não é, o setor da restauração, hotelaria, a desenvolver, a crescer mais aqui em Angola? Por acaso já está a ajudar bastante. Já está a ajudar bastante. E eu acho que daqui, digamos que não posso dar uma garantia, posso dizer que daqui a alguns anos, não é isso? Serviço de restauração cá em Angola, a maioria de alguns países exterior vão vir a falar 100% com relação ao nosso serviço de restauração cá em Angola, conforme o nosso Estado está mesmo a apostar. O que é que lhe faz ter essa certeza, Sumbo? O que é que lhe faz ter a certeza? Porque estamos muito avançados, estamos a ter muita aceitação com relação aos nossos pratos, aos nossos serviços. E esta é uma das coisas que faz com que eu digo que estamos num nível muito alto em termos de restauração cá em Angola. E quando fala sobre nível de aceitação, refere-se a qual tipo de público? Públicos internacionais. Estamos a nos referir públicos internacionais. São Propriamente onde? ou Propriamente onde? vários países. Vários países. Estamos a falar Inglaterra, Espanha, Portugal, vários países da Europa. Não só, né? Do mundo. Então, daqui a uns 5 a 10 anos, como é que olha os serviços de restauração aqui em Angola? Muito avançado. Muito. Muito avançado. Atualmente, até por acaso, eu gosto porque há muita competitividade nessa área da restauração. Então, agora que falamos sobre o desenvolvimento e crescimento
setor de restauração, não é? Quais são os obstáculos principais que têm impedido com que esse setor não cresça de forma mais acelerada? Ah, atualmente, é o que eu disse, o Estado agora está a aprovar, está a apostar mais ainda nesse serviço de restauração. Então, por enquanto, não há nenhum obstáculo, as coisas vão indo step a step, ou seja, devagar, devagar. Para quem quiser entrar para serviços de restauração ou no setor de hotelaria, quais são os passos que deve marcar, não é? Para evitar obstáculos e deixar de pensar que a coisa é difícil e que não pode avançar. Primeiro, ter vontade de querer aprender, não é? E ter vontade de trabalhar, porque é um serviço totalmente desgastante, trabalha-se muitas horas a mais, porque se tu tiveres uma reserva enorme e automaticamente os fins de semana são os dias que mais há desfalque de funcionário em serviço de restauração. Porque eles tiveram uma semana toda intensa de trabalho, não é isso? E fim de semana alguns preferem nem trabalhar. E principalmente quando são pagos os salários, olha, é para esquecer. Algumas pessoas que não têm foco em serviço de restauração faltam Ah, muito, recebem o salário de qualidade. faltam muito aos finais de semana e não comparecem. Se tu tiveres vontade de aprender em serviço de restauração, tu vais te tornar um grande mestre. Tanto faz na área de mesa, de bar, e serás um grande gestor. Tudo é um processo. Ok? É só chegar com foco, não é? Amando, já tendo paixão pela área Uhum. e avançar. Exatamente, exatamente. Quanto ao processo de alguns documentos, essa coisa toda, porque fala-se também de burocracias, o que é que as pessoas devem fazer para evitarem esses obstáculos? Primeiro, fazer um curso de mesa e bar, que vai te dar um certificado, vai te dar um outro, um outro peso na própria empresa que tu vais apresentar os documentos e depois cumprir com os regulamentos que são requisitos que as empresas pedem, os documentos que é para tu poderes entrar e candidatar-se para uma vaga. Muito bem, assim que está do outro lado a acompanhar neste exato momento o Afronautas. É isto que é o podcast que conecta TI, não é? Há diferentes áreas. Portanto, estamos aqui a abordar sobre restauração, não é? A qualidade, como é que funciona aqui no nosso país. E você precisa mesmo também se subscrever no nosso canal, comentar, partilhar, nos acompanhar no Facebook, Instagram e também estamos presentes no LinkedIn. Dizer que o nosso site é www.afronautas.com, onde você pode encontrar diversos cursos daqui da Casa Afronautas. Então, sobre a questão da tecnologia, conforme mencionei há pouquinho, não é? Nós somos uma plataforma ligada à tecnologia e precisamos sim mencionar sempre a área de TI. De que forma é que os serviços de restauração estão conectados à tecnologia? De que forma é que vocês trabalham com a tecnologia? Atualmente era tudo apontado a manual, mas agora já não é assim, porque as coisas estão inovadas. Nós temos já um XD que tu fazes lá o registro todo, ou seja, nós temos uma matéria, tudo o que nós temos lá está no XD, que é um programa, não é isso? Que nós automaticamente usamos para fazer o registro de todas as matérias-primas que nós temos lá no restaurante. Pode ser de um prato de peixe, de um prato de carne, tudo é computarizado. Ah, alguns restaurantes usam um tablet, vão à mesa, tiram um pedido e lançam logo e saem logo Ao para a invés de cozinha. usarem o bloco de notas que disseste, Exatamente, escrever. alguns restaurantes fazem isso. Se porventura, se o restaurante tiver dois computadores que não são móveis, que são fixos, ficam num único sítio, o empregado de mesa podia ter a mesa, tirar o arotamento com um bloco, que é a comanda, depois ir ao computador e fazer o registro. Atualmente, a restauração está já assim. Quanto à questão de pedidos, não é? E a avaliação, por exemplo, do menu, essa coisa toda, como é que está também? Não, alguns têm alguns menus digital e alguns têm ainda um menu físico. Então, vais para a mesa, o cliente, se tiver na mesa, por exemplo, nós pusemos lá o código QR, o cliente faz a foto, tem o menu todo já digital. Se a aventura não quiser o código QR, quiser o menu físico, automaticamente o empregado de mesa vai à mesa, ao lado direito, e apresenta o menu ao cliente.
E já agora para a questão do lado virtual, não é? Como é que as empresas de restauração estão no mundo virtual? Porque já não é só simplesmente sobre a forma tradicional de se vender e de trabalhar, mas também precisamos marcar presença no virtual. Como é que olha para este caso? Eh, eu acho que também já houve muito desenvolvimento com relação a isso. Anteriormente, não tínhamos praticamente um que é muito mais baixo em termos dessa, dessa situação virtual e atualmente as coisas como estão mais inovada, por isso é que as coisas vão crescendo a cada dia que passa. Muito bem. E já agora, se por acaso tivesse que mudar alguma coisa dentro do setor de hotelaria, o que é que mudaria aqui em Angola? Que o Estado olhasse mais nesse setor e criasse concursos que era para nós vermos os restaurantes mais destacados e os funcionários mais destacados do país. O que é lá fora e não aqui em Angola? Bem, fora cria-se um concurso de restauração, que é, imaginemos uma coisa, nós aqui anteriormente, eu acho que 3 ou 4 anos atrás, nós tínhamos aqui um concurso, era da área privada, era alguém que fazia isso, mas já estamos há 3 ou 4 anos que já não se faz. Mas tinha que ser o nosso Estado a fazer isso. Por exemplo, o Angola Restaurant Week é um concurso gastronómico que elege os melhores restaurantes do país. Tu crias uma matéria-prima, ou seja, crias um menu com as nossas matérias-primas. Aquilo dá mais vantagem ao nosso país, porque nós estamos a usar uma matéria-prima nossa. Depois eles vão eleger quem é o restaurante com o melhor prato principal, quem é o restaurante com a melhor entrada, quem é o restaurante com o É melhor que nem um serviço Masterchef, não é? e o Esses restaurante com o melhor concursos. chefe do ano, da cozinha e o melhor chefe do ano também da sala. E o melhor barman do país. Tinha que ter isso, mas infelizmente nós ainda não temos. Acredito eu que vamos ter com o tempo que o Estado, como já está a apostar nesse setor da restauração, este é uma das coisas que eu quero Que ele que. deixaria com certeza também satisfeito, nota-se. Exatamente. Aí Pois daria é. mais visibilidade a todo mundo que está nesta área de restauração. Há muita concorrência, há muitos também entrarem para este setor. E se isso existisse, de certeza que poderia ampliar mais, não é? O Exatamente. setor, poderia Exatamente. trazer mais coisas boas, mais criatividade, no Exatamente. caso, e poderia também se conhecer quais são os melhores restaurantes do país. Exatamente, exatamente, Eh, exatamente, exatamente. e a PVS também devia estar nessa, Exatamente, nessa lista dos com melhores. certeza a PVS seria o melhor de todos os tempos cá em Angola. Opa, isso é muito bom. E já agora, quais são os países que visitou, não é? E Uhum. fez aí uma comparação dos serviços de hotelaria, de lá e daqui de Angola. Bem, África do Sul, Namíbia, o serviço de lá e cá em Angola são serviços totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Portugal, né, alguns empregados meus, os garçons lá são já velhotos também. Mas o serviço é da primeira linhagem. Mesmo se tu tendo um bar que não é top de gama, mas em termos de serviço, eles têm um serviço muito, mas muito alinhado. Mas atenção, existem também falhas. Há restaurantes exteriores que não têm um bom serviço. E que nós aqui em Angola prestamos o melhor serviço do que vários restaurantes de fora de Angola. Refere-se mais ou menos a quais pontos, por exemplo? Epá, África do Sul, há restaurante que também há falhas. Digamos que falha existe em todos os lados. Certo. Mas se tu fores um profissional de restauração, tiveres atento aos pequenos detalhes, mas são falhas básicas que não que fazem muita falta em serviço de restauração. Namíbia. Namíbia é um serviço também muito brutal, de muita correria, também alguns erros cometidos. Aparecem também pessoas que fazem o serviço à esquerda, pondo o prato e retirar o prato. Falha existe, mas eu ainda acho que Tem falha na questão do atendimento.
atendimento e até na própria comida também. Existem falhas. Falta sal, muita gordura, Às porque os vezes, pratos eu são sou um diferentes cliente, daqui e vem um dali. garçom, eu sou um cliente que não gosto de carne bem passada, não é isso? Eu peço um ponto de carne médio bem. E automaticamente, quando o empregado de mesa ir para lá tirar o pedido, a É carne vem bem diferente. passada. Ok. Aí já estabiliza, porque eu não como carne bem passada. Eu gosto de carne médio bem, ou médio, ou mal passado. Então, é importante o garçom ter muita atenção Fazer com de relação ao acordo pedido. ao gosto do cliente. Exatamente. Quando ele tira um pedido que não vai de acordo comigo, eu automaticamente eu não como aquela comida. Eu vou ter que exigir aquilo que eu mesmo pedi. Eu, me lembro quando eu fui para a África do Sul, eu pedi, ou seja, o empregado de mesa ah, explicou-me de um prato. E eu, uau, tinha alguém ao lado a traduzir. Porque eu não domino 100% inglês. Quer dizer, falo inglês, mas não tenho aquele domínio. Uau, quero este prato. Ok, tá bom. E automaticamente, quando o prato veio, não era aquilo que o empregado de mesa explicou-me. Porque ele, quando foi para a cozinha, distorceu o pedido todo. Quer dizer, ele passou-me Ele uma não tinha um informação. comando onde apontava. Ele tinha, mas chegou lá, tirou o pedido de uma forma diferente. Ou seja, eu tinha uma imagem daquele prato que ele explicou-me. Quando veio para a mesa, não era o prato que eu queria. Imaginemos uma coisa, eu vou pedir agora. Ele chega e diz assim: Olha, Sumbo, este prato sai com naco, batatas fritas e salada, não é isso? Uau, Certo. quero mesmo esse prato. E quando o tal naco vem naco com arroz branco e feijão. Não é isso que eu quero. Eu quero o pedido que tu me explicaste. Logo de primeira, que é o naco com batatas fritas e salada. Aí está a questão. Então, o que é que realmente, já nesse caso vamos aqui resumir que as falhas estão mais para a questão de atendimento, não é? Tudo isso está Atendimento, dentro do atendimento. Porque exatamente. o atendente, não é? O garçom vai até ao cliente, ele Exatamente. vai apontar e quando vai para lá faz uma coisa diferente, não Exatamente. é? A forma de recepção e tudo isso resumimos para a questão do atendimento, que é a falha que notaste Uhum. fora Uhum. onde foste lá fazer visita. Exatamente. E o que é que realmente a Angola precisa? Não é? Quais são os pontos importantes que a Angola precisa para melhorar os serviços daqui, de restauração? Ah, os ponto principal, digamos que é ter mais atenção aos pedidos tirado pelo cliente, Estamos a falar também do atendimento, certo? exatamente do Ok. atendimento, e ir para a cozinha passar a informação conforme deve ser, e a cozinha tirar o pedido conforme deve ser que o garçom tirou ao cliente, não é isso? Que é para depois, quando ir para a mesa, o pedido que foi tirado, que não haja nenhuma falha. Muito bem. Estamos assim a chegar a mais um final do podcast Afronautas e assunto é comida, embora não tenhamos aqui nenhuma comida, mas está lá. Prontos. Então, o Sumbo vai nos deixar aqui conselhos, não é? Para quem é já veterano do setor de hotelaria, para quem é novato, está a começar também, para quem tem simplesmente uma paixão e tem aquele medo de pôr aí o pé, né? No setor. O foco é importante, passar a informação da experiência ah, que algumas pessoas têm aos mais novos, porque hoje em dia, para me tornar-me o Sumbo que eu sou, graças ao meu irmão mais velho, que é o Alex Sumbo, obrigado de coração todos os ensinamentos que deixo para mim, Ainda está na área? ainda está na área até agora. Boas. A princípio era muita guerra entre eu e ele, o meu irmão mais velho. Eu não gostava, reclamava muito, porque olha, não, é Ele muitas era muito horas, exigente. muito exigente. Ok. Eu já cheguei ao ponto de chorar. Já cheguei ao ponto de chorar. Ele disse: Não, tu para seres um grande chefe tens de ser assim, tens de ser assim. Eu já cheguei ao ponto de chorar. Cheguei ao ponto de não falar com o meu irmão durante uma semana. Mas vivíamos na mesma casa, mas eu não falava com ele. Trabalhávamos junto, mas eu não falava com ele. Mas depois chegou uma altura que eu fui analisando o que ele queria era só o meu bem. Ele Valeu a pena, valeu não a é? pena a exigência e hoje em dia tornou-me um grande mestre nessa área de restauração. Meu irmão mais velho deu-me espaço principal para isso. Depois, em seguida, veio o Nuno Centeno, que também é um outro
gestor de restauração, que É outro brother também? também tem dado um grande impulso com Uhum. relação ao serviço de restauração. Então, já para concluir os conselhos, sim? Estavas a dar conselhos. É o que eu disse anteriormente. Passam a experiência aos mais novos. Quem aprende tem de passar a experiência e focar-se mais no que tu queres, não é isso? Eu, a princípio, eu fui empregado de mesa de terceira classe, fazia serviço de comida de recolha, lavei pratos em serviço de restauração e hoje em dia A faço famosa serviço, copa. exatamente, e hoje em dia faço serviço de gestão que eu já sabia que eu chegaria aí porque eu tinha um master chef que é o Alex Sumbo, muito exigente, que hoje em dia transformou-me num monstro da hotelaria. Muito bem. Sumbo, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar connosco a sua experiência no setor de hotelaria. Eu que agradeço. Bom, nós chegamos ao final do podcast Afronauta. Já sabe que é necessário subscrever o nosso canal, partilhar também, comentar. Acompanhe-nos sempre no nosso Instagram, no nosso TikTok, estamos presentes também no LinkedIn. Já sabe que o nosso site é www.afronautas.com. Se você gostou do episódio, partilha, não pode deixar assim, tá bom? Então já sabe que voltaremos numa próxima oportunidade com um novo episódio. Até mais!